Olá, meu nome é Verônica, vou falar um pouquinho para vocês sobre bacterioses. Bom, então as bacterioses são doenças causadas por bactérias, tá? E as bactérias podem infectar tanto plantas como animais. No nosso caso, a gente tem uma série de doenças relacionadas então a esses patógenos, tá? E é sobre isso, na verdade, que a gente vai falar um pouco melhor. Em relação às plantas, é muito raro cair em vestibular, tá? Então, a abordagem é muito menor e não convém no momento. O tratamento das bacterioses é feito com antibióticos. Antibióticos são substâncias capazes de interferir nos processos celulares, tá? Então, eles travam a reprodução, alguma coisa nesse sentido que impeça que as bactérias se proliferem. A gente tem algumas formas de transmissão. Injeção de água e alimentos contaminados, tá? Que seria a via oral fecal. Geralmente, quando acontece isso, alguém infectado defecou em um lugar inadequado e as bactérias presentes nas fezes caem na água ou vão acabar parando em alimentos que a gente ingere sem lavar devidamente. Então, uma das vias é a ingestão de água e alimentos contaminados. Outra via possível é fala, tosse e espirro de pessoas doentes. Então, são pessoas que já têm aquelas bactérias, tá? E que ao espirrar, ao falar, jogam gotas de saliva no ar e você acaba entrando em contato com isso e ficando doente também, tá? Existem ainda outras formas relacionadas à transmissão. No tétano, por exemplo, a gente, quando entra em contato com objetos enferrujados que contêm a bactéria e a gente perfura a pele, a bactéria entra no nosso organismo, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo, para o botulismo, a gente às vezes ingere alimentos enlatados que estão amassados. Quando o alimento está amassado, a lata do alimento está amassado, pode haver bactérias referentes ao botulismo que vivem dentro do enlatado, porque elas são anaeróbias. Então, a gente pode ingerir bactérias junto com o alimento enlatado e contrair, então, por exemplo, o botulismo, tá? A transmissão ela não ocorre geralmente por tudo isso ao mesmo tempo. Cada doença, cada bacteriose tem uma forma de transmissão específica, tá? Mas essas são as recorrentes, então elas estão aqui para situar um pouco a matéria, tá? A profilaxia é a forma de prevenção. O que você pode fazer para prevenir ou para melhorar o quadro da situação da doença. Como a gente pode fazer isso? Bom, tratar doentes, né, é o básico. Então, uma pessoa que, por exemplo, tenha alguma bacteriose que seja transmitida através da fala, tosse, espirros, se ela for tratada, ela vai deixar de propagar essa doença, certo? Melhorar o saneamento básico. Então, o saneamento básico está diretamente ligado à questão da água e de alimentos contaminados, tá? Vacinação. Muitas bacteriosas têm vacina, tá? Então, essas vacinas, muitas delas são obrigatórias. O governo dá essas vacinas de graça, tá? E desde que você mantenha o esperado na carteirinha de vacinação, vai ficar tudo bem. Existem outras formas? Sim, existem muitas outras formas. Coisas básicas, como não andar em lugares com objetos enferrujados exposto, não ir a lugares que têm animais que transmitem as bacterioses. O que mais? Lavar os alimentos. Tem muitas profilaxias e cada uma está relacionada à bacteriose, tá? Então, aqui a gente tem algumas bacterioses, tá? Que são as mais listadas em livros, em apostilas e as que mais caem em vestibular. Em azul estão bacterioses que você precisa saber, precisa ter uma noção de profilaxia, de qual é o agente, tá? No caso, a espécie ou o gênero de bactérias que causam essas bacterioses. Mas o mais interessante aqui são as que estão em roxo, tá? Elas são muito importantes e têm um impacto razoável socialmente. Então,
é bem bacana saber um pouco mais sobre tétano, pneumonia, gastrite bacteriana e febre maculosa, tá bom? Bom, a aula de hoje é isso, muito obrigada, até a próxima.